Alguma dica de como conseguir habilitação técnica para quem está começando? É muito difícil ver uma licitação que não cobra. Ouvi dizer que houve uma alteração na nova lei. Pode comentar? Posso sim, Alessandro. É o seguinte, uma dica para você conseguir essa habilitação técnica é você vender no mercado privado, nas dispensas de licitação, que geralmente não pedem, ou se você está no estado de São Paulo, ainda tem alguns convites na BEC, que geralmente também não pede. Existem muitas licitações, não muitas, mas uma boa parcela de licitações que não pede essa qualificação. A Império, quando ela começou vendendo só em licitações que não pediam, tá? E a gente conseguiu encontrar muitas, participava de muitas. Hoje, claro, até por uma questão de diminuir a concorrência, a gente vai naquelas que já pede alguma certificação, alguma qualificação, porque a gente tem. Então, no começo, a gente começou buscando as que não tem. Dá para você encontrar, seja dispensa, seja o próprio convite eletrônico na BEC, ou seja qualquer, até mesmo pregão você encontra, tá? Agora, sobre a nova lei, tem muita gente falando, que eu vi gente comentando, né? E aí eu não quero falar que a pessoa tá certa ou tá errada, mas o meu entendimento é o seguinte. Na nova lei fala que para comprovações de qualificação técnica poderá ser criado meios alternativos. Em nenhum momento ele fala que nota fiscal vai ser aceita, tá? E eu vi algumas pessoas falando, não, nota fiscal agora vai ser aceita. Não, não necessariamente. Muitos dão como exemplo. Por exemplo, pode ser que o edital coloque lá que a nota fiscal pode ser aceita. Tudo bem. Agora, uma condição que ele coloca no edital, na lei, é que essa flexibilização do atestado de capacidade, da comprovação técnica, ela tem que estar prevista no edital. Qual que é a flexibilização? E de modo geral, eu não vejo os editais prevendo essa flexibilização de que vou aceitar a nota fiscal como atestado. E por que eu acho que é uma atitude relativamente sábia dos órgãos públicos em não aceitar a nota fiscal como atestado? Porque se você emitiu a nota fiscal para alguém, o que impede daquela pessoa falar que você entregou um bom serviço? É o primeiro ponto. Ela não sabe fazer isso, mas você orienta. Mas esse não é o ponto. O ponto, para mim, que mais pesa é o seguinte. Eu emitir uma nota fiscal para você, Alessandro, não quer dizer que eu entreguei dentro do prazo. Eu emitir uma nota fiscal para você não quer dizer que eu entreguei a quantidade que você pediu. Eu emitir uma nota fiscal para você não quer dizer que o produto que eu te entreguei te atendia. Às vezes você veio quebrado, às vezes veio faltando, veio uma embalagem toda errada, né? Então, assim, essas condições que você tem capacidade, ela não engloba só falar que você já vendeu. É dizer que você já vendeu, mas que vendeu e cumpriu o combinado. Seja ele no prazo de entrega, seja na qualidade do produto, seja nas condições do produto, enfim. Então, a nota fiscal por si só não comprova isso. Então, eu tenho minhas ressalvas. Eu sei que facilitaria a vida de muita gente, principalmente alguns órgãos públicos, que eu já vi que já falaram que não emite atestado, mas assim, de modo geral, eu não sou tão a favor de criar uma condição que só mesmo a nota fiscal é aceita para emitir, para comprovar a capacitação técnica, por causa desses fatores que eu coloquei. Eu prefiro criar uma condição onde o órgão público ele não possa se negar a apresentar um atestado. Nem que seja um atestado falando que você não cumpriu. Eu acho que assim, inclusive eu vi um mandado de segurança recentemente falando exatamente sobre isso, onde o despacho foi basicamente isso. O órgão público não pode se negar a responder uma solicitação de atestado, por mais que ele faça uma negativa, falando, olha, a empresa não cumpriu o combinado. Tudo bem. Ela responde a solicitação de atestado. Aí sim, essa é a minha opinião, tá? E aí, minha opinião do Serra. Sou contra esses órgãos públicos que não falam assim, nós não entregamos atestado. É uma condição que somente o órgão público pede. Não se vê utilizando pré-requisito solicitar atestado na iniciativa privada. Não se faz isso, geralmente. Só o órgão público que pede. Aí um próprio órgão público se nega a entregar algo que ele mesmo pede. Isso pra mim, assim, é um absurdo, tá? Eu já arrumei algumas brigas com isso, já inclusive mandei esse mandado de segurança falando que já tem, né? É o mais perto que eu achei, não achei um acórdão ainda. Inclusive, tomara que esse vídeo chegue em alguém responsável para que tome uma atitude quanto a isso. O órgão público não pode, na minha visão, claro, se negar a dar um atestado.
Por mais que ele responda falando que assim, ó, você não está apto, você não entregou dentro do prazo, beleza, mas ele responde. Agora, falar que não emite isso, eu acho totalmente descabido, tendo em vista que é ele que pede, né? É o próprio órgão público, mas enfim.